Olá, Bruna Mãe Água aqui, psicóloga, terapeuta familiar, neuropsicóloga, atendendo hoje a um pedido da Carla, que solicitou que fosse falado sobre birras. E o que são as birras, gente? Birra é uma coisa que atrapalha muito a vida das famílias, né? Então, muito pertinente esse pedido da nossa ouvinte, Carla. Uma coisa interessante de saber é que as birras fazem parte da infância. Olha só, até uma certa idade é natural, porque é uma tentativa daquela criança de construir a sua identidade. É uma balança entre a dependência que ela tem dos pais e a autonomia que ela deseja. Então, ela precisa fazer essa testagem para poder se diferenciar daquele adulto que a cuida. Então, até os 4 anos, a gente pode considerar normal, como uma tentativa de testar até onde eu posso ir ou não, até onde eu mando ou eu não mando, até onde eu consigo ou eu não consigo. Tá aí experimentando o mundo. A criança é um grande cientista, né? Então é necessário entender isso para você se manter calmo. Até aí é normal, é natural. Então a criança tem o papel de questionar e o pai e a mãe têm o papel de limitar, de mostrar o conhecimento, de conduzir, ok? E aí, essa reação dos pais, a resposta dos pais ou dos adultos frente a isso, vai ter o poder de manter essa birra ou de fazer a extinção dessa birra. Ai, é estranho, né, Bruna? Pois é. Então, assim, as birras surgem ou elas são mantidas por falta de aptidão dessa criança de se relacionar em vários quesitos. Então ela não sabe o que fazer, ela entra em conflito e ela externa através da birra. É uma forma de manifestação, uma forma de comunicação de que ela está sentindo um incômodo. E aí o que os pais precisam fazer é, lembra que eu falei dos papéis? O seu papel é ensinar a esse filho. Então aí alguns quesitos básicos que a gente precisa ensinar, que são muito importantes para a prevenção da birra. A compartilhar, a cooperar, a resolver problemas, a compreender as regras sociais e que todo comportamento tem uma consequência. São esses 5 quesitos básicos que essa criança precisa entender. E aí, o pai e a mãe e os cuidadores principais, aqueles adultos que estão com as crianças, são os modelos. É importante entender a importância do adulto nesse momento. Por quê? Porque a sua ação vai refletir diretamente nessas crianças. As crianças são esponjas, as crianças absorvem tudo como se fosse um espelho, refletem você, o seu comportou assim, eles vão e repetem. Então é importante prestar atenção porque a sua prática de educação pode colaborar para o surgimento e a manutenção de comportamentos, sejam negativos ou sejam positivos nessas crianças. É muito importante estar bem para ser um modelo. É onde eu falo, pais, mães, educadores, vocês precisam se cuidar, ok? E os adultos, nós precisamos aprender que as práticas parentais positivas fazem com que as birras sejam extintas. E é isso que a gente quer. Então vamos investir no quê? Em fazer uma monitoração positiva, em expressar afeto, em estabelecer limites. Limite é muito importante. Eles pedem limites, eles precisam de limites. Precisa dar supervisão nas atividades da criança. E precisa ensinar comportamentos morais, o que é aceito e o que não é aceito para a sociedade. Enquanto que as práticas parentais negativas são a punição física, o abuso físico e psicológico, a negligência, que é simplesmente deixar rolar, não influenciar, não agir, não educar, a ausência de atenção e de afeto, assim como a monitoração negativa, que seria o excesso de instruções, independente do cumprimento dessas funções ou não. Então aí, para revisar a birra ou o comportamento opositivo,
inicialmente tido como um comportamento normal para certas idades, até os 4 anos, como a gente falou, no sentido de desenvolver a sua identidade, a sua autonomia e a afirmação do eu dessa criança e do adolescente, pode evoluir para problemas mais sérios e permanentes, que vai trazer aí prejuízos para o convívio social, para a relação dessa criança ou adolescente com os seus pais e também para a sociedade como um todo. Por isso é que é tão importante a função de pai e mãe. Se a gente não aprender a manejar e a educar esses filhos, isso vai persistir. E vai trazer um problema, né? Normalmente atinge as crianças que têm um perfil mais ativo, mais determinado, que têm dificuldade de aceitar limites e lidar com a frustração. E a criança quer o quê com a birra? Ela quer alcançar algo que ela deseja a todo custo. Então, por isso que os pais têm que ter aquela firmeza de não ceder. E aí, a birra atinge que tipo de pais? Aqueles pais vulneráveis emocionalmente, que tudo que a criança faz se sente atingido. Aqueles que demonstram raiva ou medo frente a algum comportamento da criança. A criança sente que ela atingiu o pai e a mãe, que ela vai conseguir o que ela quer. Aqueles pais que são controladores, que são super protetores. Também têm expectativas irreais frente àquele filho. Aqueles pais também que são muito permissivos, que deixam fazer o que quer, que não ensinam não. E aqueles pais que têm uma educação inconsistente, de acordo com a vontade dele no momento, ele dá o limite ou não dá o limite. Isso causa insegurança na criança, ela não sabe o que fazer. Então, o que fazer em frente à birra, pai, mãe, educador? Tenha consistência. O que é consistência? Primeiro, mantenha calma, saiba o que você precisa fazer e por que você precisa fazer. É pro bem dessa criança. Tenha determinação. Você está ali porque sua missão de pai é importante. Seja firme ao falar. Explique por que você não vai fazer o que ela está querendo. E não ceda. Seja o que for, não ceda, porque o que ela vai tentar é isso mesmo. E quanto mais você adiar para atendê-la, mais ela vai saber, uma hora eu consigo, e vai continuar aquela birra até conseguir. E isso vai ficar cada vez mais difícil para você, então não ceda. Atenção, então. Quanto maior for a sua consternação diante da birra, maior vai ser a probabilidade dela se prolongar durante o tempo. Gente, e nada pior do que uma birra prolongada, é muito desgastante, desgasta emocionalmente. Os pais falam que é como se ele perdesse todas as forças, suga a energia, suga a força. Então, evita, já saiba, desde já, cortar o mal pela raiz. Se você tem esse problema com seu filho, procure ajuda profissional para que ele te ajude. Entenda que você não precisa ser perfeito e que tudo bem se você errou. Nós estamos aí para ajudar e é isso mesmo, ninguém nasce pronto, né? Nós precisamos aprender todos os dias algo e o profissional está aí para isso. Para fechar, vamos entender que a manutenção de comportamentos inadequados dos pais para com os filhos pode culminar no desenvolvimento de transtornos disruptivos. Por exemplo, déficit de atenção, déficit de comportamento, como comportamento desafiador, comportamento opositor, comportamento antissocial, impulsividade, hiperatividade. E isso vai trazer prejuízos pessoais e sociais para o seu filho, impedindo que ele seja feliz, que é o que você mais quer. Então, olha bem, você precisa agir nessa situação. E esses sintomas todos que eu falei são as principais causas pelas quais as crianças em idade pré-escolar são encaminhadas para o serviço de saúde mental. Então não se sinta triste, se você está passando por isso, não é só você. Precisamos aprender a ser pais e mães, sim, aprendendo a agir da maneira certa, numa cultura tão cheia de punição física, onde está provado que a punição física traz consequências ruins. Então, não desista, vamos aprender? Tem cada vez mais material, mais profissionais para te ajudar. E se precisar de mim, estou aqui para ajudar também. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau!